Que a paz de Jesus esteja com todos. Queridos amigos, novamente estamos aqui nesta quinta-feira para darmos continuidade ao nosso trabalho do pensamento, do estudo do pensamento da nossa irmã Joana de Ângeles, com este livro aqui que se chama, Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco, Vida Plena. É esse o livro que nós estamos estudando, um livro, digamos assim, de coroamento dos ensinamentos da nossa irmã Joana de Ângeles, para que a gente vá aprendendo como viver na Terra, porque essa é a proposta dela. O que eu tenho que fazer? Como eu devo me comportar? Como eu devo reagir? Quais são as ferramentas que eu tenho à minha disposição para eu me conhecer, para eu me autodescobrir? E assim eu ir vencendo os momentos de testemunhos, os momentos de esforços, os momentos que eu sou chamada a provar a minha própria fé. Então, a nossa irmã Joana de Ângeles, aqui nesse capítulo 19, nós já estamos no capítulo 19, ela deu o título Nunca Desistir. Eu sei que para a maioria das pessoas existe essa grande dificuldade. Qualquer empecilho na vida, a pessoa desiste. Mas a Joana aqui, com esse amor maternal, esse cuidado de amigo verdadeiro, ela vai nos ensinar o que nós devemos fazer para nunca desistir. Ainda que a gente seja chamado a viver grandes momentos de aflições. A Joana diz o seguinte, que normalmente nós temos dois caminhos. Ou a gente enfrenta, ou a gente desiste. Onde é que está você? Que essa é a pergunta da nossa irmã Joana de Ângeles. Você faz parte daquele grupo que enfrenta os dissabores? Ou você faz parte do grupo que desiste? Então, sempre ela tem, assim, alternativas que nos coloca para nós pensarmos na nossa própria vida, em nossa própria realidade. A Joana nos chama a atenção logo no começo. Será que você sabe qual é o significado da jornada terrestre na Terra? O que é que você está fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra, vestidos nesse corpício, que cada um de nós tem, e que o espelho nos devolve o formato do agora, que é o formato da idade que nós estamos, ou da década que nós estamos vivendo, e que nem sempre a gente fica feliz com o que a gente enxerga no espelho. Mas veja bem, nós temos o corpo mais bonito para o momento que estamos vivendo nessa existência. Porque o que importa faz saber, como diz Joana, é que cada um compreenda qual é o objetivo da jornada na Terra. E ela vai dizer assim, a jornada na Terra é um curso de aprendizagem. Tá vendo aí quando as pessoas dizem assim, eu não estudo, eu não gosto de estudar, eu tenho dificuldade, o tempo já passou, já tô velho, já tô velha, tô idosa, então a gente procura por esse acomodamento, por esse desânimo. A Joana disse, meninos, olha, vocês estão aqui na Terra fazendo um curso de aprendizagem. Chegou aos 70, já está desanimado, nem começou ainda, o momento difícil de enfrentar essas horas da decrepitude, da perda da energia, mas que a gente pode ir buscar na natureza, na luz do sol, dentro de nós, a fortaleza para enfrentarmos esse período. A Joana disse que esse curso de aprendizagem é também um curso de aprimoramento na escola humana. Todos nós estamos aqui na escola humana. Compreenderam o que eu estou dizendo?
compreender o que ela disse, por isso eu estou dizendo. Então, é uma escola humana. A Joana escreve para que a gente aprenda a viver nesta escola humana e que a gente aprenda a aprender com o aperfeiçoamento que a gente precisa buscar nesta escola humana, né? Humana, porque ninguém aqui está no planeta Terra ainda, já que é um lugar de perfeição relativa, e a gente vai ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo os textos sobre a perfeição, né? E vamos então compreender como estamos tão longe ainda de ter esse autodomínio para aprender quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Por que eu vim para a Terra agora? Eu lembrei agora de Emmanuel, sabia? Se a gente fosse perguntar a Emmanuel, quantas vezes você já pisou aqui na Terra reencarnado? Ele iria responder assim para vocês: ah, meus filhos, se vocês soubessem, desde Públio Lentulus, quando ele era Públio Lentulus, né? Aquela figura que está lá no primeiro livro da série histórica do Emmanuel, há 2000 anos, até esse momento de agora, mais ou menos umas 11 encarnações eu já tive no planeta Terra. Vocês sabiam? Até no Pará, no final do século XIX, o Emmanuel esteve encarnado no Pará. Imagine as outras reencarnações todas que esses romances nos trazem, né, como a trajetória do espírito, que era seguidor do Antigo Testamento, que conheceu Jesus pessoalmente, a ponto de muitas pessoas, digamos assim, céticas, né, ou ateias céticas, né, que já é uma redundância incrível isso aí, mas enfim, essas pessoas existem, né, dizerem que o Jesus Cristo é uma invenção de Paulo de Tarso. E aí, para a gente saber isso, nós estamos lá na Casa de Guará, começando, né, hoje mesmo, quinta-feira, um estudo a respeito das cartas de Paulo, das viagens de Paulo, com a interface da doutrina espírita, que é a grande chave interpretativa, e fazendo as interfaces com as vidas de Emmanuel, né, para poder, então, a gente conhecer quem foi Paulo de Tarso. Então, é um longo caminho, é uma longa jornada de estudo, de aprendizado, de reflexão da trajetória, né, desse espírito chamado Paulo de Tarso. Saulo lá no começo e depois Paulo. O que deixou todas as crenças para trás. A rigidez, né, do Antigo Testamento, a rigidez mosaica dos profetas, para entrar no coração doce de Jesus, de Nazaré, e aí trazer para nós todas as notícias em que ele cognominou na primeira carta aos Romanos e colocou a humanidade inteira do planeta Terra como herdeiros de Deus. Olha que coisa linda. E o que é que Joana faz nesse panorama? Ela diz: nunca desista. Está aí um exemplo a seguir. Paulo de Tarso. Desistiu alguma vez? Não. Ah, mas ele já nasceu para isso. Minha gente, nós precisamos vencer o desânimos e nos autoconhecermos, como nos diz a Joana de Ângeles. Ela, então, diz o seguinte, ela diz uma coisa muito interessante aqui nesse texto, que ela diz assim: ou você enfrenta as dificuldades da sua vida, ou você desiste. Esses dois grandes caminhos, né? Se você é uma pessoa distante da fé religiosa e você vive as energias materiais, quer dizer, você vive o mundo da matéria, a felicidade para você ela é fugaz, porque é ter coisas. Então, ter pessoas, ter objetos, casas, carros,
funções, destaques, cargos, ter coisas. Então, quando a gente transita nessas energias materiais do ter coisas, você pode ter uma fé religiosa ou não ter. Se você transita sem ter, é o materialismo puro. Se você transita tendo uma fé religiosa, a Joana vai ensinar algo que eu realmente refleti bastante sobre isso. Ela vai dizer o seguinte, que você pode estar próximo de uma fé religiosa, mas não ter estrutura de reflexão. Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou evangélico, mas você não tem estrutura de reflexão, porque você está mais próximo dessas energias materialistas. Com a estrutura de reflexão, ela requer parar para avaliar prós e contras, certo e errado. Tendo o Evangelho do Cristo como exemplo, a gente não faz isso, né? Vai procurar essas energias dessas estruturas materialistas, embora tenha sua fé religiosa. E a segunda coisa que a Joana fala é que é preciso planificar a vida. Você tem um planejamento de vida? Você planeja a sua vida? Como é que você planeja a sua vida? Ela diz o seguinte, você pode planejar a sua vida na energia materialista, com fé religiosa ou sem fé nenhuma, como você pode fazer uma planificação divina. E aí você se movimenta num outro campo de energia. Não é da energia materialista. É um campo de energia que vai lhe ajudar a autodescobrir-se para auto-melhorar-se. Olha que fantástica é a Joana. Você muda o foco da vibração, de uma vibração materialista para uma vibração espiritualista, onde a pessoa nessa vibração espiritualista mais importante é você, sou eu. Eu sou a pessoa mais importante para eu mesma. Perceberam? Então, quando a gente se coloca no centro das atenções, a gente vai aprendendo a fazer as reflexões sobre o meu pensar, sobre o meu agir, sobre o meu falar, vai aprendendo a observar o que é que me toca em termos de irritação, porque, olha, a irritação é a medida da raiva. A raiva é o impulso básico, né? Você tem raiva e aí você se irrita. A pergunta é, quanto tempo você fica irritado com aqueles atos, palavras que as pessoas disseram ou fizeram, né? Quanto tempo você ficou irritado? Você é uma pessoa que se irrita com facilidade? A Joana tem batido nesse ponto em muitos capítulos desse livro, em muitos capítulos de outros livros, porque ela está trabalhando no autodescobrimento, no autodesvendar-se, no auto-saber-se quem eu sou, de verdade. Tá vendo? Então, a Joana vai falar o seguinte: não é fácil a jornada terrestre, porque ela requer esforço transformador. O esforço transformador não é aquele que diz assim, olha, fulano está bem de vida, ela está crescendo materialmente. O esforço transformador é aquele que é perceptível no ninho doméstico, no local de trabalho, nas relações sociais, né, nos locais onde nós estamos junto com outras pessoas. Esse esforço transformador, ele requer uma carga de energia muito grande, por isso que ela vai dizer, nunca desistir. Não desista dos seus propósitos, do seu crescimento pessoal. É o que a nossa irmã vai falar aqui nesse capítulo de número 19, nunca desistir. Ela então começa trazendo 5 questões. Ela faz 5 perguntas. O que eu quero agora? Que a gente passe a refletir em quais dessas questões, dessas 5 questões, eu estou inclusa
vocês estão inclusos. Para aqueles que têm o livro, que já têm o hábito de seguir a lição com o livro de junto, né? Abre o livro, vai ouvindo o que nós conversamos e vai então devagar estudando o capítulo, porque esse é o objetivo desse trabalho da quinta-feira à noite aqui, né, no canal do Grupo Espírita Casa de Guará. Então a primeira pergunta é o seguinte, eu vou ler. Por que razão sofrer indevidamente, sem esperança de alterar o quadro para melhor? Resumindo, você é uma pessoa que sofre sem esperança? Ah, meu irmão, não tem jeito não, isso aqui é só morte para resolver. É assim mesmo que vai ficar, não tem esperança? Vamos nos lembrar aqui de algo importante. Divaldo Franco tem chamado a atenção nas últimas palestras dele, a nossa irmã Joana de Ângeles também, que há um movimento, né, de espíritos ainda inferiores, né, que não abraçam as ideias de Jesus de Nazaré, que o que eles querem é matar a esperança. Se querem matar a esperança e você é um desesperançado, você já foi atingido por essas lanças negras destrutivas. O que fazer se eu já fui atingido? Veja onde você está. Porque é possível que muitos daqueles que me ouvem, tomara que não, né? Minha esperança é que tomara que não, já tenham pensado até em suicídio. Quem já está pensando em suicídio ou já pensou, está com as esperanças mortas, mas não destruídas. Porque Joana diz que a esperança, ela é fruto do nosso esforço, é fruto de não desistir, é fruto de acreditar, é fruto do enfrentar e não desistir. Então a gente enfrenta a vida na adversidade. E na adversidade a gente vai compreendendo que ali há uma grande lição a ser aprendida. Uma grande lição. Porque qual é o objetivo da jornada terrestre? Estão lembrados? O que foi que Joana nos ensinou? É um curso de aprendizagem e aprimoramento na escola humana. E que para isso nós precisamos ter um esforço que pode e vai nos transformar. Eu não posso transformar meus filhos, meu marido, eu não posso transformar cunhado, cunhada, eu não posso transformar meus netos, eu não posso transformar ninguém, não é? Eu só posso transformar a mim mesma. Então, cada um de vocês poderão encetar essa grande batalha com vocês mesmos, porque o triunfo com certeza virá. A Joana diz que virá sim, porque a gente vai aprendendo a enxergar facetas no outro do bem que a gente não conseguia enxergar. Mas ela diz, presta atenção, olhe bem para você. Se você for uma pessoa desesperançada, você não vai enxergar. Você vai precisar, né, trabalhar você mesma para ter essa visão otimista de que todos têm uma parcela boa dentro de si. E eu buscar e dar meu crédito amoroso para aquela parte. Porque se eu acho que todos têm defeitos e todas as pessoas têm algo que seja alvo da minha crítica, eu vou ter dificuldade. Porque eu vou passar a vida reclamando de tudo, de todos e dos outros. Né? Eu vou falar de tudo. E vou botar a pitada do veneno em tudo que eu falo. A Joana diz, tira a pitada do veneno, bota a pitada da compreensão, a pitada do afeto, a pitada do respeito e cuide dos seus deveres. Ó, Joana, não é fácil, né? A segunda, por que a segunda questão? Por que essa fatalidade de tudo que planejo resultar em sucesso? Tá? Eu planejo, mas tudo que eu planejo não dá certo. Sabe o que a Joana nos ensina? Você precisa observar o resultado, identificar em seu planejamento os pontos que não deram certo e corrigir.
tente de novo, tente outra vez. Tá vendo aí? A terceira, qual a razão das pessoas dizerem assim, meu Deus, a minha vida é um rosário de desgraça. Não tem um fato na minha vida que eu diga assim, eu fiquei feliz, eu estou feliz, foi um fato positivo. Porque é uma coisa atrás do outro. Aí vai contando. Minha mãe morreu de câncer, meu pai morreu de acidente, eu fiquei órfã, fui criada por 3 tias diferentes, apanhava muito, ficava muito de castigo, e lá vai e conta um rosário de coisas. E eu costumo perguntar assim, vem cá, qual foi o momento que você, na sua vida, teve uma satisfação, uma alegria? Aí eu vou procurando e a pessoa solta. Pois é, tá vendo como existe estrela na sua vida? Para fazer com que a pessoa enxergue em que ela viveu sim momentos de alegria. Né? Existem os momentos de alegria, mas ela abandona e coloca tudo naquela fieira de misérias que, segundo ela, estão ali acontecendo. Então, a Joana diz que essas pessoas têm o velho hábito e ruim hábito de entender que as suas próprias vidas é uma fatalidade. Só ela que passa por aquilo, só ela quem sofreu aquilo. E a gente vê essas queixas, porque são queixas enormes, e a pessoa não consegue enxergar nada que tenha lhe feito feliz em momento nenhum. Mas se for alguém habilidoso, arranca dela algum momento. Tem que ter uma habilidade para saber que existem sim, alguns momentos em que ela foi feliz, em que ela é feliz, em que ela está de bem com Deus. Para a gente fazer a diferença entre a felicidade com Jesus e a felicidade sem Jesus, né? Porque às vezes a gente fica de cá torcendo para o desafeto cair em tentação e acabar com sua vida. E diz, agora eu estou feliz. Olha aí, ó. Mas isso é uma felicidade negativa. Não é uma felicidade positiva, aquela que vai lhe impulsionar ao progresso. Esse tipo de felicidade que a pessoa cognomina vai levar ela para o fundo do poço. Mais desânimo, mais desespero, mais a doença do século, né? Mais, como é que diz? Depressão. Então, entra na melancolia, entra na depressão, e os sentimentos viram aquele tumulto na mente e no coração, e a pessoa não sabe discernir. Outra coisa que a Joana sempre está falando, para a gente aprender a discernir. Não consegue discernir, separar. No seu dia, olhe, isso aqui é confusão. Se eu fizer isso aqui, vai dar confusão. Se eu disser isso aqui, vai dar confusão. Se eu agir desse modo, vai criar isso e isso. Então, é o que a Joana fala, aprenda a refletir. A gente precisa aprender a fazer reflexões. E então, a planejar. Planeje o melhor momento de falar, o jeito melhor de falar. Se conhece relativamente a pessoa, já sabe como ela vai argumentar. E em argumentando, você observa a tendência dos argumentos. E aí a gente precisa ter aquela perspicácia, aquela paciência, aquele raciocínio para entrar numa conversa que seja um diálogo de crescimento, né? E não uma gritaria destruidora. Porque às vezes você está em silêncio, calado. Eu lembrei agora de um atendimento fraterno. O homem falou assim, a minha esposa falou durante 4 horas e eu fiquei em silêncio. Aí eu falei assim, o senhor estava em silêncio? Aí ele olhou para mim e disse, por que você me perguntou isso? Eu falei, porque o silêncio não é a falta de palavras verbais. Às vezes aqui, ó, tem mais barulho do que o silêncio. Aí ele chegou, aí ele começou a chorar. Aí ele disse que enquanto ela falava, ele matou ela de 4 formas diferentes. Enfiou uma faca na cozinha, garguelou com o fio do ferro elétrico, passou o fio do ferro no pescoço e matou ela. Matou de 4 formas diferentes. Eu falei, quem fez mais barulho? Sua esposa durante 4 horas
ou o senhor que o viu calado durante 4 horas, enquanto isso o senhor idealizava as formas de destruir sua esposa? Tá vendo? Claro que ele fez um barulho enorme, ensurdecedor, porque além de ser ensurdecedor, eu lembrei a ele, pois é, quando a gente está pensando na destruição, pensando no mal, o que a gente atrai para junto da gente? Aí ele falou os espíritos ruins. Eu digo, pô, o senhor não estava sozinho, né? Pode ser até que ela estivesse sozinha, mas o senhor estava com a multidão. O senhor acha justo? Aí ele, pronto, calou a boca. Você está vendo? Fazer refletir. É isso que a gente tem que fazer. Observar os nossos atos. Por isso que a Joana insiste, a Joana de Ângeles insiste. Aprendam a viver como seres humanos na Terra, porque aqui é a nossa casa maravilhosa. Outra questão, ela vai dizer o seguinte: você sabe quais são as razões dos seus tormentos? Que é a terceira questão. Você sabe? Você conhece suas existências pregressas? Ou você se apega a fatos que lhe disseram e você interpretou, internalizou, ou que você presenciou e interpretou enviesado, né? Faltam peças. A vida da gente é como um grande quebra-cabeça. Você reencarna, tem muitas pecinhas para serem encaixadas. Pode ser que seu caminho interpretativo tenha desvios. E aí, nesses desvios, a gente se perde, achando que esses desvios interpretativos são a verdade, e não são. Né? Foi o meu modo de perceber, a minha forma de ser, quem criou aquela história, quem delineou aquela vida. Eu embarco nela e vou para a aflição. Então a Joana diz, vai para a aflição, sabe por quê? Desiste, está desistindo. Não desista, lute, nunca desistir. A outra, ela vai dizer o seguinte: quando nós estamos observando o próximo e avaliamos que a vida daquela pessoa é um sucesso, ou são atos sucessivos de sucesso, e eu fico dizendo, por que tanto sucesso? Olha aqui, família tal, assim assado, tanto sucesso, e a minha não, e eu não, eu vou me colocar nesse lugar tão ruim. Por que comigo é exatamente o oposto? Essa é a quarta questão da nossa irmã Joana de Ângeles. E ela vai para a quinta, que vai para a interrogação também. Qual o significado de tanto desacerto na minha vida? Olha, aí a Joana diz assim: o mecanismo para a depuração, todos nós temos ele. Um mecanismo para nos depurarmos, por causa da nossa imperfeição, né? Lá na escala espírita, questão 100 seguintes de O Livro dos Espíritos, nós vemos na escala o quanto nós estamos no patamar muito baixo. Quanto mais baixa a escala, mais baixa a vibração. Então, a vibração ruim atrai uma vibração ruim. A vibração equilibrada atrai uma vibração equilibrada. A gente precisa aprender a ver esse contorno psicológico da minha existência aqui e agora. Porque há pessoas que vivem uma vida complexa, uma vida de doenças, uma vida de desabores, mas elas nunca perdem a esperança. Por que será? A Joana vai dizer, essas criaturas amealharam resistência durante as muitas vidas que tiveram aqui na Terra, as muitas existências, as muitas experiências. Elas foram amealhando, mas elas podem ter tido todas essas existências e dolorosas, sofridas, aflitas, e deixarem que o otimismo, que a esperança fujam de seus corações. Desiste. Essas pessoas não desistem, não é? Então, porque o que mais? A Joana vai trazer algo aqui
nessa primeira parte do capítulo, que eu não tinha pensado nisso, né? Desiste por quê? Ela diz que a desistência é também uma forma de soberba e de presunção. Que coisa! Aí foi forte. Desistir das lutas da vida? Então o suicídio é uma forma de soberba e de presunção? A Joana diz que é. O que é uma pessoa soberba? O que é uma pessoa presunçosa? Já que Deus não olha para mim, dizem que ele existe, eu pedi, e ele não me socorreu, então eu optei pelo suicídio. Esses dias na reunião mediúnica eu atendi um espírito desse tipo. Ele sofrendo muito com a dor no estômago, porque tinha ingerido uma substância, né, que ele suicidou-se com essa substância. E estava pedindo ajuda, pedindo socorro. E não sei por que na hora, né, a gente recebe as intuições, eu fiquei achando até que eu deveria não ter perguntado, mas depois a gente vai ligando os fatos, e eu perguntei, você tem consciência de que você não está mais com o corpo físico, que você já viveu aquela experiência chamada morte? Ele disse, já, eu bebi veneno. Eu não tive nem esforço, ele falou, eu bebi veneno. Que quando eu fui olhar aqui com Joana, quando ela se refere ao suicídio como uma forma de estado de presunção ou soberba, porque eu tinha perguntado a ele, por que você fez isso? Aí ele deu a justificativa, que no momento mais difícil na vida dele, Jesus não apareceu para ajudar. Nem Deus respondeu a ele. E que a opção que ele teve foi suicidar-se. Claro que aí a gente faz um encaminhamento, porque a pessoa precisava de atendimento médico, não era de conversa, né? Ele estava ali querendo que alguém ajudasse a passar a dor do estômago. Aí nós fizemos a oração, encaminhamos ele para os auxiliares que o levasse para o hospital para ele dormir e passar aquela dor, que depois então eles iriam conversar para esclarecer as coisas para ele. Então a gente tem que atender primeiro a necessidade primeira, que era passar a dor do estômago. Depois se explicariam as outras coisas. Vocês entenderam como é que é? E aí eu fiquei, meu Deus, é soberba e presunção também, não é? Então, qual é o grande conselho da nossa irmã Joana de Ângeles para essa lição do capítulo 19, nunca desistir? Sabe o que é que Joana vai dizer no final do livro? Você pratique a terapia de ajuda aos outros. Você se ajuda e ajuda os outros. Ouvir sem julgar. Olha que difícil, não é? Imagine ouvir sem julgar para as pessoas que são acostumadas a colocar defeitos em todo mundo. Como é que ela vai ouvir sem julgar? Está aí um trabalho para ela fazer, de ouvir sem julgar, porque ela vai ver que ela, primeiro vai descobrir que ela é uma reclamadora, ela põe defeito em todo mundo e se coloca num lugar de soberba, não é? Porque é isento de defeito. Segundo, ela vai descobrir, e em descobrindo, que ela também tem outros defeitos, não só aqueles, em relação, gente, à questão moral, tudo é em relação aos ensinamentos de Jesus. Isso tudo é em relação ao que Jesus nos ensinou, como a gente deve se portar, qual é o caminho que a gente tem que trilhar. E não é porque está com Jesus, por Jesus, né, seguindo ele, servindo ele, que nós não vamos errar. Vamos sim. A gente vai errar menos, mas vai continuar errando, porque estamos no processo de aprendizagem, estamos no processo de aperfeiçoamento. Então ela diz, olha que coisa linda, torna-te pequena estrela. Que lindo isso. Onde estejas, clareia, ajuda, transmite vida para todas
todas as pessoas que estejam ali ao seu redor. E ela diz assim: não desista de lutar pelo bem-estar e pela arte sublime de viver. O bem-estar é meu, é seu. E a arte sublime de viver está calcada no respeito pelos outros. Se eu critico, eu não respeito. Se eu critico, eu não me torno uma pequena estrela. Se eu ponho defeitos, a luz da pequena estrela já se apagou. Mas no dia em que a gente começa a se tornar uma pequena estrela, nunca mais essa luz se apaga. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe nessa noite. Nos ajude a ter um sono tranquilo, nos ajude a acordar felizes para o dia de amanhã, sexta-feira, e nos ajude a ter essa força do Espírito para não desistir nunca, hoje, aqui, agora e sempre. Que a paz do Mestre nos embale hoje.